Olá, amada irmã, amado irmão, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes. Confesso a vocês que eu tenho andado por caminhos que talvez não seja a vontade de Deus. Sabe quando você começa a tirar para todos os lados? Porque muitas vezes nós deixamos a ansiedade tomar conta dos nossos corações, não é verdade? Mediante as nossas lutas cotidianas. Somos humanos, né? Além de ser servo do Senhor, somos pessoas que ainda estamos vivendo nesse mundo. Estamos nesse mundo, não pertencemos a esse mundo. Mas por enquanto é aqui que nós estamos vivendo, até Jesus vir nos buscar. Ele foi nos preparar lugar e está chegando, hein? Está vindo. Nós vemos aí os acontecimentos, né, dos últimos tempos. Cada vez mostra que Jesus está perto. Mas enquanto estamos vivendo aqui, temos aí as nossas tribulações cotidianas. E muitas vezes, quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós ficamos ansiosos, preocupados. E nós pensamos que com a força do nosso braço, nós vamos resolver, né, as questões. E já passamos por algumas experiências, já enfrentei algumas situações em que vi a mão do Senhor trabalhando a meu favor, mas mesmo assim, sempre estou ansiosa. E por esses dias agora, né, falei, preciso colocar minha vida nas mãos do Senhor, preciso fazer a vontade dEle. Fico meio perdida também, porque será que é essa a vontade? Será que eu faço desse jeito? Será que eu faço dessa forma? E às vezes você não vê o resultado que você espera, então você começa a pensar. Nós também começamos a ouvir a voz, né, do nosso inimigo, que vem aqui no nosso ouvido dizendo, isso não é a vontade de Deus para você, olha só, se fosse da vontade de Deus estava acontecendo assim, assim. E aí você começa a ficar, meu Deus, é ou não, faço ou não faço? Mas contudo nós começamos a orar, me entreguei nos pés do Senhor e tenho dito para Ele, eis-me aqui. E tenho visto as mãos dEle, cuidando de mim aí de uma forma tão linda, né? Essa semana mesmo, um dia eu orei ao Senhor, eu já estava orando sobre algo que eu estou passando, pedindo ao Senhor que entrasse com providência numa situação, né, que eu estou passando. E o Senhor entrou com providência. Eu imaginava que seria daqui a um ano, né? Até gravei um vídeo, olha como que Deus faz. Eu gravei um vídeo, estava assim angustiada ali na minha cozinha, lavando a louça. Falei, eu vou gravar esse vídeo porque daqui a um ano eu vou contar essa bênção, né? Confiando que Deus vai fazer, que Deus vai mudar essa situação que eu estou precisando. É algo na minha saúde, né? Que eu estou precisando de um amparo do Senhor. E por custar um valor muito alto, não tinha como fazer isso, eu comecei a orar ao Senhor nessa questão. Imaginava que só quando Deus prosperasse meu caminho, quando eu tivesse uma condição financeira muito boa, porque é um valor muito alto, né, de acordo com as minhas condições. E aí eu falei, eu vou gravar um vídeo. Comecei a falar com Deus sobre o que eu estava sentindo ali e falei no vídeo, daqui a um ano eu volto para agradecer ao Senhor por essa bênção, porque eu sei que o Senhor vai me dar a bênção. Passou-se um dia, no outro dia eu tive uma resposta disso, né? Deus abriu uma porta para mim nessa questão e ainda está em andamento, deixa concretizar, depois eu venho contar para vocês a bênção, né? E no mesmo dia o Senhor abriu uma porta para o meu esposo, né? Meu esposo trabalhando e Deus deu para ele uma promoção, aquela promoção estava ali presa. Eu tive um ato aí, né, no dia do meu pagamento, eu recebi o pagamento, recebi pouco, tinha muita coisa a pagar. E ali veio no meu coração, eu falei, esse mês eu não vou tirar o dízimo, né? Independente se você acredita ou não, essa é a minha fé, é assim que eu tenho agido, né? Então eu venho mostrando para vocês como é o andamento desse processo na minha vida. Espero, claro, que ajude você de alguma forma. E aí eu falei com Deus, né? Eu, na verdade, fiquei pensando comigo, bom, eu não vou tirar o dízimo, porque se eu tirar vai faltar, né? Eu tenho muita coisa para pagar e eu ganhei menos do que eu esperava esse mês. Então eu não vou tirar. Só que eu fiquei com aquilo, eu falei assim, não, aí não é confiar em Deus, né? Aí não é fé. Então eu falei, eu vou entregar sim, porque eu tenho feito um propósito com Deus nisso, né? E aí eu tirei, entreguei e falei, descansei. E eu tô lutando, gente, com espírito de miséria, espírito de escassez. Como é difícil, isso foi embutido na minha mente. Eu nasci, meus pais já eram cristãos, né, como eu disse para vocês, e vim dessa situação aí de miséria, que Deus quer que nós estejamos sofrendo, passando por miséria, por escassez, Ele não quer que você prospere, que o dinheiro não é de Deus, essas coisas todas, essas limitações todas que nós temos. Então é difícil. Deus tem feito um trabalho comigo, me mostrado na palavra, me ensinado, mas está embutido em mim, então é muito difícil. Depois eu vou falar mais sobre isso com vocês. Mas a cada passo que eu vou dando, eu vou vendo o Senhor abrindo as portas, o Senhor mudando o cenário, sabe? E ali eu entreguei, descansei, falei, tá nas mãos do Senhor, e eu consegui acertar com o que tinha ali, sabe? As provisões vieram.
Eu falei, olha como Deus é maravilhoso, não me fez falta, né? Deus é tremendo. E além de tudo isso, Deus escancarou as portas, né? Porque a promoção do meu marido que estava presa foi liberada no mesmo dia que Deus entrou com providência nessa questão da saúde, algo que eu preciso fazer, que era muito caro, né? Eu tenho um convênio médico pela empresa, mas não cobria. Então eu falei com Deus e eu imaginei que daqui a um ano o Senhor vai mudar minha história, vai mudar meu cenário, o que a gente imagina. A gente imagina que Deus vem de um lado, a gente acha que o que a gente precisa é de dinheiro, por incrível que pareça, mas o que nós precisamos é da presença, da graça, do poder de Deus em nossas vidas, né? Então, o que nos rege é a graça e o poder do Senhor. E é óbvio que o dinheiro está envolvido, mas o dinheiro não é o nosso Senhor. O nosso Deus é o Deus fiel, o Deus criador de todas as coisas. É para Ele, é nele que nós esperamos, não é verdade? E ali o Senhor entrou com providência. Agora está no processo do andamento, concluindo, eu venho contar para vocês aí essa bênção também, eu estou muito feliz. E aí eu falei com Deus, Deus, eu preciso me organizar. O Senhor tem falado comigo, deu alguns sonhos para mim, eu me via perdida, andando para um lugar que eu não conseguia voltar para casa, alguns sonhos que Deus me mostrava, eu falava, Deus, o que o Senhor quer falar com isso? Eu estou fazendo a sua vontade, né? Mas eu vi que eu não estava centralizando na vontade do Senhor. Eu fiz o Senhor um dia falou comigo, né, alguns anos atrás aí, eu estava passando um processo muito difícil, sozinha com 3 crianças pequenas, uma dificuldade muito grande, e o Senhor falava comigo, faz a minha vontade, eu preciso de ti na minha obra, né? E eu tive tantos obstáculos, tantas pessoas se levantaram para que eu não fizesse a obra do Senhor. O inimigo usa pessoas, situações, e eu não acreditava, eu pensava, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu tenho tanta dificuldade. E é assim, Deus trabalha dessa forma, Ele escolhe aquele que não é, e Ele ensina, Ele capacita, é dessa forma. E aí eu falei para Ele, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer a sua vontade. E o Senhor disse para mim, cuida das minhas coisas, que eu cuidarei de tudo aquilo que te faz chorar. E desde então, Deus tem sido fiel a mim. E aí eu me pergunto, eu tenho sido fiel a Deus? Eu tenho procurado ser fiel, mas fiel até certo ponto, né? Eu não tenho sido totalmente fiel, 100% fiel. E eu preciso fazer isso. E eu trago essa mensagem para você hoje. Você tem sido fiel a Deus? Nós temos que ser fiel a Deus, independente da situação que estamos vivendo. Porque nós pensamos que às vezes nós vamos ser fiel, agradecer, ser grato quando tudo está bem. Mas quando as coisas não estão bem? Quando o cenário não está de acordo com aquilo que eu sonho, com aquilo que eu almejo. E aí, o que fazer? Continuamos a ser fiel a Deus ou damos ouvido à voz do nosso inimigo que vem falar para você, Deus não é contigo? Deus não tem ouvido a sua oração? Não adianta orar que Deus não te responde. Se Deus fosse contigo, você não estaria passando por isso. Olha a sua situação. Olha a situação de fulano, de ciclano. Eles sim têm Deus, mas você está perdendo o seu tempo. E aí você começa a ouvir aquilo e olha para o seu cenário e fala, realmente tem sentido. Deus não é comigo, Deus não está me ouvindo, Deus não tem atendido as minhas orações, porque olha o cenário em que eu estou incluída. Então repreende esse espírito em nome do Senhor Jesus. Deus é contigo, independente do cenário. Se a sua conta estiver lá recheada, Deus é contigo. Se a sua conta estiver zerada, Deus é contigo. Se Deus abrir uma porta para você, Deus é contigo. Se as portas estão fechadas, Deus é contigo. Se você tem saúde, está tudo lindo dentro da sua casa, Deus é contigo. Se é uma enfermidade, se é um momento de dificuldade, Deus é contigo. Independente de tudo isso, o nosso Deus é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós servimos ao nosso Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Coloque isso na sua mente. E quando vir essa voz do inimigo, repreenda. Fala, Satanás, te repreenda em nome de Jesus. Eu sirvo meu Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem feito por mim. Ele faz por mim porque Ele tem misericórdia, Ele tem graça, Ele tem poder, Ele tem amor pela minha vida. E Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle. E as situações que o Senhor me permite passar, porque Ele está me moldando, Ele está me ensinando. E tudo que acontecer na minha vida, seja bom ou seja ruim, tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. E essa voz vai fugir. Foi isso que eu tenho feito. Então estou aqui hoje para falar para você sobre a fidelidade com Deus. Você precisa ser fiel ao Senhor, mediante toda a situação que você está passando. E você vai ver a mudança que Deus fará na sua vida, pela fidelidade do seu coração.
por você mostrar para ele o quanto você o ama, o quanto você tem gratidão por ele, por tudo que ele tem feito. E até mesmo pelas coisas que ele ainda não fez, mas que ele fará. E ele faz da forma que ele acha que tem que fazer. Como eu disse aí nesse testemunho, eu esperava que essa bênção viria daqui a alguns anos, 1 ano, 2 anos. No vídeo eu falava que daqui a 1 ano, profetizando, sabe? Daqui a 1 ano eu vou voltar aqui agradecendo a Deus por essa bênção. E no outro dia a bênção veio para minhas mãos. Eu estou assim muito feliz, sabe? Só quem passa sabe, não é verdade? Só quem passa sabe. Então no momento certo eu venho contando para vocês aí essa situação que eu estava passando e que o Senhor colocou essa bênção nas minhas mãos. Eu estou muito feliz. É um processo do andamento agora, de um processo que vai vir, mas assim que estiver concluído, o momento que eu sentir que é o momento de contar, eu venho contar para que você venha glorificar Deus junto comigo. E hoje eu quero falar com vocês uma mensagem que eu estava meditando agora pela manhã sobre fidelidade. Eu estava prestando atenção aqui, Malaquias 1, e me chamou muita atenção, porque muitas vezes, conforme eu estava lendo aqui, eu fiquei pensando, será que nós não temos feito dessa forma também? Temos entregado nossa vida nas mãos do Senhor, mas de uma forma assim, não da forma que Ele merece, né? Entregamos assim 50%, 30%, acreditamos nele 50%, 60%, entregamos para Ele não o nosso melhor, mas o que sobra, o que dá. E nós pensamos assim, Deus sabe, Ele conhece todas as coisas. Às vezes, na questão de uma oferta, de um dízimo, né? Nós ouvimos pessoas dizer, não precisa mais. Aí você vai ler a palavra, observa aqueles homens e mulheres de Deus eram tão abençoados e eles tinham o coração aberto para abençoar a obra do Senhor, porque mostrava para Deus, olha Deus, só me deu, eu estou devolvendo. Olha Deus, eu não sou apegada com dinheiro, né? Alguém diz, o meu gato, alguém diz... de caminhando. Alguém diz que não, que isso não precisa mais dar o seu dízimo, né? Sua oferta, isso era no tempo antigo, porque não sei o quê, mas gente, se foi no tempo antigo, eu não sei, eu sei que aqueles homens e mulheres eram fiéis a Deus, naquilo que Deus dava para eles, eles devolviam, eles ofertavam, eles tinham a mão aberta, a ponto que eles sempre tinham muitas riquezas, né? E tinham prosperidade. E nós fomos ensinados que é para deixar isso de lado. Alguns acreditam que não deve dar o dízimo. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que cada um sabe da sua vida. Se você sente de não dá, não dá. Eu acredito que eu preciso entregar aquilo que Deus me deu, é só 10%, né? E também ofertas que eu vou dando voluntariamente, ajudando uma pessoa, ajudando outra, conforme o Senhor vai colocando na minha vida, no meu coração. E isso tem trago para a minha vida uma mudança tremenda, principalmente no campo espiritual. Por incrível que pareça, esse lado financeiro, ele está muito ligado ao espiritual, né? Nós pensamos que é separado, porque isso é material, não, é espiritual. A riqueza é espiritual, a prosperidade é espiritual, porque quando você começa a confiar em Deus, ser fiel ao Senhor, a palavra do Senhor é bem clara, ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Você é fiel no pouco, porque você mostra para Deus que, olha Senhor, eu tenho pouco, mas eu vou entregar, eu não sou apegado a isso, meu coração não está nisso, eu confio na sua provisão, eu confio nas tuas mãos. E aí você é fiel ao Senhor naquilo que você tem, que é pouquinho, e o Senhor vai ver a sua fidelidade do seu coração, e Ele vai te colocando, vai te levando para o muito. É incrível. E aqui, voltando para essa palavra, está aqui, Malaquias 1, observa só, a partir do versículo 6. O Senhor reprova os sacerdotes, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdote que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentai-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai em favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha só essa situação. Eles entregavam suas ofertas achando que Deus não está vendo, né?
E então eles levavam ali, ele tinha os animais bons, ali os animais com saúde, ele escolhia o pior. Esse aqui está cego, eu vou levar para ofertar ao Senhor. Esse aqui está coxo, eu vou levar para ofertar ao Senhor. E ali o Senhor está repreendendo ele. E aí eu comecei a pensar, será que nós fazemos isso? Há quem diga, né, que não precisamos mais entregar oferta e dízimo, porque naquela época não era dinheiro, era os animais, o fruto. Mas, gente, esse era o dinheiro da época. Vamos pensar, né, com a nossa cabecinha que Deus nos deu. Esse era o dinheiro da época. Então, hoje, o que nós levamos no altar do Senhor? Na obra do Senhor. Não precisa nem ser lá na igreja. Na obra de Deus, a obra está em andamento, né? E a obra do Senhor precisa de recursos financeiros, como a nossa vida precisa. E como nós temos feito isso? Eu tenho dado ouvido àquelas pessoas que dizem que não é mais necessário, ou eu tenho tentado enganar a Deus? Eu tenho o bom dentro da minha casa, mas eu pego o pior, né, e levo para a obra do Senhor. Não tenho me preocupado com a obra do Senhor. Não tenho me preocupado com os órfãos, com as viúvas. Eu tenho me preocupado somente com o meu eu. O que eu preciso, o que a minha família precisa, e a obra de Deus deixa em segundo plano. Ou quando der eu faço. Como eu tive esse momento aí, né? Eu recebi meu pagamento e vi, eu olhei, nossa, tá menos do que eu esperava. Não vai dar para concluir o que eu preciso durante o mês. O que eu vou fazer? Eu não vou entregar. Deus, ele sabe, né? Então, eu até pensei assim, vou dar só um pouquinho, né? Uma parte, eu vou dar esse valor, porque já tinha um valor que eu tinha no meu coração, que era para entregar. Como se fosse assim, como se eu estivesse querendo enganar Deus. E aí eu falei, não, eu vou honrar o Senhor. Porque honrar o Senhor quando está sobrando é fácil, né? É aí que Deus quer ver. Às vezes Deus permite essa situação porque Ele quer ver a nossa fé. O que nós vamos fazer mediante a isso? Então eu escolhi entregar e dar aquela paz. Falar, graças a Deus está entregue. Isso aqui ainda orei e falei, Senhor, entrego. Tu sabes que eu não poderia fazer mediante a minha situação. Mas eu entrego para dizer para o Senhor que eu dependo de Ti. Eu não dependo desse dinheiro. Eu dependo do Senhor. E o Senhor fez muito mais daquilo que eu imaginava. Porque o Senhor abençoou com aquele dinheiro eu consegui concluir as coisas que eu tinha que pagar, né? Além disso, a promoção do meu marido que estava presa foi liberada. E eu consegui uma bênção tão grande que é dar início ao tratamento que eu preciso, que é um valor alto, que não caberia no meu bolso. Mas foi feito de uma forma que eu consegui receber essa bênção. Então, olha só uma atitude que eu tive de observar aquela situação e eu poderia ter dado um pouquinho, ter dado o meu pior para Deus, mas eu entreguei o melhor. E o Senhor me honrou. Então, essa mensagem para você hoje é que você seja fiel a Deus. Dê para Ele o seu melhor. Aprenda a colocá-lo no primeiro lugar na sua vida. E mesmo quando a situação que você olha está difícil, confia nele. Não confia na força do seu braço, nas condições financeiras suas. Confia no poder e na graça do Senhor. E Ele vai te tirar dessa situação. Como diz a palavra de Deus, né? Ser fiel no pouco e no muito Ele te colocará. Essa é a mensagem para você. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, mas confia que Deus é contigo. Ele espera de ti fidelidade, tá? Deus é fiel, nós falamos, né? Deus é fiel, Deus é fiel. E você, tem sido fiel? Então essa mensagem que eu vou deixar é para você se analisar. Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem entregado para Ele o melhor? Tem entregado para Ele um animal cego? Tem entregado para Ele o animal coxo? Tem pegado assim o pior que você tem entregado na mão do Senhor? É isso que Deus quer, fidelidade e amor. Ele quer que você seja fiel. Ser fiel no pouco e no muito Ele te colocará. Amém? Vou finalizar com uma oração. Senhor meu Deus, eu apresento nas tuas mãos cada pessoa que está aí do outro lado, que vai receber essa mensagem. Pai, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a necessidade. E há momentos, Deus, que às vezes não é nem porque nós somos ruins, mas é por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Nós olhamos a situação e nós conseguimos enxergar o que está mediante os nossos olhos. Então temos medo. Então nós deixamos de confiar no Senhor e confiamos, Senhor, no nosso recurso, na nossa força do nosso braço. E nós deixamos o Senhor de lado. E dessa forma estamos sendo infiel a Ti. Pai, nos dá sabedoria, para que nós não venhamos colocar os nossos olhos naquilo que estamos enxergando, mas que possamos confiar em Ti, na provisão que vem das Suas mãos, porque o Senhor é aquele que abre porta onde não tem porta, é aquele que cura, é aquele que fez no passado e continua fazendo nos dias de hoje.
Aumenta a nossa fé, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muda, Senhor, esse cenário. Abre as portas que estão fechadas. Dá sabedoria a essa mulher, sabedoria a esse homem. Estratégia, Pai, para vencer. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Que essa mensagem chegue ao seu coração, produza bons frutos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.